Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo. Vamos até às 10 horas na sua companhia aqui na nossa Vale TV. E estamos no ar em nome de JG Serviços. Portaria, limpeza, jardinagem, tem sistemas de segurança e tem um detalhe que eu sempre recomendo aqui da JG, você que tem empresa ou um proprietário de algum prédio que tem alguns vidros muito altos e você, puxa, aquilo lá está muito sujo, eu quero encontrar uma maneira de limpar, eu recomendo a não se arriscar, né? Não incorporar Peter Parker e Homem-Aranha e contrata o pessoal da JG, eles são especialistas nesse tipo de serviço em altura, certo? Olha aí no Face, JG Serviços. Estamos no ar também para Mercator Feiras e Eventos. Nós não teremos o evento tradicional que aconteceria agora em Gramado, o SIC, lá em Gramado, de 24 a 26 de maio, foi transferido para 2022. Entretanto, a 0 grau, por enquanto, está mantida para Gramado para 2021. Estamos no ar também para a Tecnolar, 30 anos de história. A Tecnolar que tem a sua matriz ali na frente da Catedral São Luís Gonzaga, que eu sempre digo que é a loja mais abençoada de Novo Hamburgo. Mais abençoada de Novo Hamburgo. O proprietário Gilberto Casper, ele abre a cortina de ferro da loja e dá de cara com o Dom Zeno Ostenteufel, o bispo aqui da Diocese de Novo Hamburgo. E aí ele dá a bênção do outro lado e aí começa o pessoal a trabalhar. Que espetáculo para o pessoal da Tecnolar. Estamos no ar também para Sebratel. Global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é velocidade na internet. Falando em velocidade na internet, eu estou dando uma olhada aqui para acionar a live do programa, porque a partir de agora está liberado para você começar a mandar o seu recado aqui para as integrantes da bancada. Eu vou explicar o porquê. A gente faz tradicionalmente nas sextas-feiras a reunião com os colegas da área de comunicação. Nós decidimos antecipar para a quinta, porque amanhã vamos fazer aqui uma bancada também com homenagem ao Dia das Mães. É domingo, mas amanhã a gente quer antecipar essa homenagem para o Dia das Mães. E hoje a gente montou uma bancada com mães jornalistas, ou jornalistas mães, como queiram, mas elas são em primeiro lugar mães e também jornalistas. E tem umas gurias aqui, ó, que eu conheci elas, assim, em redação, em matéria. Eu acho que só com a Aline que eu não trabalhei junto na redação. É, né, Aline? Diretamente não. Não, mas eu conheci elas umas gurias. E hoje elas vêm aqui como mães, e não para falar dos filhos, que elas adoram, é claro, mas para falar dessa trajetória delas de jornalistas e mães. E agora, claro que os filhos não estão aqui, uma pena, né, para conhecer todos eles. Mas eu quero saudar ela que veio de Santa Maria. Saiu da Boca do Monte especialmente para vir ao programa. Eu falo de Roberta Psichos. Roberta, seja bem-vindo. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu adorei o convite, PC. Muito boa noite a todos e a todas, os meus colegas de bancada. É uma satisfação estar aqui de volta a essa casa, que também já me recebeu em outros momentos também. Então vamos lá, vamos falar sobre os perrengues da vida como jornalista e o que a gente está fazendo agora, né, atualmente. É verdade, vamos atualizar essas informações, onde elas estão trabalhando. Quem fazia muito tempo também que eu não via é a Cristina Pacheco. Fazia muito tempo que eu não via ela. Fomos colegas no Jornal RH, exatamente, ABC, né, exatamente. Muito bem-vinda, boa noite, bom te ver. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença. Muito bom estar aqui. E vamos lá, a vida da gente como jornalista, como mãe também, são papéis desafiadores, né? É verdade, eu ia te perguntar. Depois eu vou te fazer. Prazerosos, é muito bom estar aqui. É verdade, vou te fazer qual é o. Depois você pergunta qual é o maior desafio, se é como mãe ou jornalista. Aline que veio aqui sexta como espectadora e hoje está aqui presente na bancada, Aline Pires. Aliás, cadê o Eduardo? O Eduardo estava vendo o jogo aí, sumiu. Depois eu quero que ela atualize o placar aí do Grêmio na Sul-Americana. Aline, seja bem-vinda, boa noite também. Boa noite PC, boa noite minhas queridas colegas, né, de bancada. Boa noite a quem está nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui na Vale TV, né? E como tu disse, às vezes ali atrás das câmeras, na retaguarda, Sim, acompanhando. E fico muito feliz, né, de estar aqui com essas pessoas queridas, né, que a vida, que o trabalho me deu.
E essa casa que sempre recebe tão bem, que tantas coisas boas nos trazem, né? Tanto a cada um de nós pessoalmente quanto para nossa comunidade. E o legal é isso que a Aline falou, e essa foi a proposta quando eu falei com o Rodrigão, de convidar os colegas da área de comunicação para participar do programa, porque normalmente boa parte deles, a não ser, claro, quem trabalha em TV, e mesmo na TV tem as pessoas que trabalham na produção e ficam na retaguarda e não aparecem. E eu acho que é muito legal esse encontro aqui da gente nas sextas-feiras, e hoje antecipamos para quinta-feira, porque muita gente já ouviu um texto da Roberta, um texto da Cristina, um da Aline. Já leu uma matéria, enfim, mas não viu elas, não conhecia elas. E agora estão aqui elas para a gente contar um pouco dessa trajetória de jornalistas. Mas eu quero começar pela pergunta tradicional que fizemos no encontro da colegas da área de comunicação, começando pela Roberta. A notícia marcante para a Roberta Psichos nessa semana. Eu acho que é uma notícia que todas nós vamos mencionar, mas eu vou trazer para um contexto particular, né? A gente teve a perda de um grande cara, né? Que eu confesso para vocês que nunca fui muito fã de comédia, mas ele era um cara que sabia fazer rir como poucos nesse Brasil, especialmente, né? A perda do Paulo Gustavo. E, casualmente, na mesma data em que a gente está perdendo ali um grande cara, era aniversário do meu filho. Então, sabe, assim, a gente conseguiu fazer desse dia um dia tão triste, um dia comemorativo, de celebração da vida, né? Segundo aniversário de pandemia do Bernardo, então comemoramos os 8 anos dele. Trouxemos para casa mais uma cachorrinha que a gente adotou como presente para ele. Então, apesar de ser um dia triste, eu acho que para nós ele vai ter sempre um outro significado. Então, Perfeito. Foi Essa perda e ao mesmo tempo, exatamente, a forma da gente conseguir, enfim, contornar isso e fazer do aniversário nesse contexto também, né, PC? Acho que é o grande desafio para nós mães aí, transformar um aniversário de uma criança que está privada, né, do convívio com seus amigos, com seus demais parentes, né, algo legal só entre nós. É verdade. Cristina, teu destaque da semana, por gentileza. Tu sabe que eu imaginei que a morte do Paulo Gustavo fosse uma redundância aqui, né? Que fosse aparecer na notícia de todas nós, porque para mim também marcou, desde que ele surgiu naqueles programas do Multishow, 220 volts e tudo mais, eu sempre olhei e pensava assim, putz, eu podia ser amiga desse cara, porque é o tipo de cara que eu ia amar. Inclusive, uma vez em São Paulo, numa das feiras e eventos que a gente vai cobrir nessa vida de repórter, de jornalista, eu tive numa festa que ele estava e eu fiquei morrendo de arrependimento de não ter ido falar com ele, porque eu não sou tão cara de pau assim, mas eu queria ter ido porque era um cara que, sabe aquelas pessoas que tu vê e pensa, esse cara podia ser meu amigo, muita pretensão da minha parte, né? Mas, enfim, lastimando muito, e aí a gente vê mais uma vez como essa doença é uma loteria, né? Como ela não leva tanto em consideração agravantes e faixa etária, ela tá passando rodo, né? Então, muito triste. Mas, como eu sabia que a gente ia mencionar essa notícia, que foi realmente muito marcante essa semana e pegou todo mundo assim no susto, eu quero falar de uma outra notícia que não é exatamente dessa semana, mas é desse período que a gente está vivendo, que é essa polêmica da volta às aulas, né? Porque eu acho que tem sido uma coisa tão complicada, desafiadora para as crianças, para as famílias, para os professores. Na rede pública a gente vê ameaça de greve, vai ter greve, não vai ter. Eu vi no portal do Martin que os professores municipais querem entrar em greve e alguns vão burlar a greve, vão voltar para as aulas mesmo assim. Então, gente, que confusão, né? Eu quero muito respeitar os professores e tenho o meu maior respeito e admiração, mas, gente, as outras categorias, os caixas do supermercado, os cobradores de ônibus, os motoristas, ninguém parou de fazer seus trabalhos porque não tinha vacina. Então, acho que a gente mostra que a população consegue ter disciplina e manter cuidados sanitários, porque senão essas categorias todas teriam sido dizimadas. E não aconteceu. Então, acho que é um momento de refletir sobre as notícias, filtrar, porque são notícias que afetam muitas famílias. E, para mim, é uma coisa que está assim, né? Ainda é um cabo de guerra que não está resolvido. Eu acho que os colégios particulares estão numa situação de vantagem, tentando já resolver e voltar. Mas, para quem tem as crianças em escola pública, ainda é uma coisa nebuloso, né? Sim, e assustador sim. saber que as crianças estão jogadas nesse limbo. Perfeito. Aline, teu destaque da semana, por gentileza.
A gente está num contexto assim de perdas, né, de muita tristeza, e essa semana o que marcou, o que vem assim acentuar tudo isso para mim foi essa questão lá em Saudades, em Santa Catarina, onde um homem de 18 anos entrou numa creche e matou crianças, professoras, e isso me pegou fundo assim, também por ser uma questão humana, né, mas também como mãe, porque eu fico imaginando como vai ser o Dia das Mães dessas Meu Deus. 3 crianças, Meu né, Deus. 3 bebês praticamente. Meu Deus. Então é daquelas coisas que a gente não consegue explicar, não consegue aceitar, e diante de tanta tristeza, tanta perda que a gente vem tendo aí, isso só fere mais, né, e nos deixa mais tristes, e aí a gente, é isso, né, a gente não sabe por quê, fica buscando justificativa, tentando entender e não consegue. Eu acho que ninguém vai conseguir entender isso, e me pegou muito forte mesmo essa semana. Pois é, então vamos lá. Eu acho que esse gancho foi legal, porque a gente falar na nossa trajetória de jornalistas, cada qual aqui tem a sua trajetória, seus anos de experiência. Eu quero começar agora pela Aline, que foi a última a falar no seu destaque da semana. O teu texto, Aline, dependendo, é claro, da matéria, ele mudou como jornalista antes e depois de ser mãe? Mudou. Tu tem mais sensibilidade de lá para Tenho. cá? E falando especificamente do texto, sim, né, mas assim de um modo geral, né? Eu que sou uma pessoa que sempre gostei de assistir filme, de ler, eu comecei a ser mais seletiva com as coisas que eu passei a assistir, principalmente filmes. Mas muda também dependendo com quem tu vai conversar e que história tu vai contar, né? Aquela questão da empatia. E também de pensar um pouco mais nas pessoas que estão no teu contexto, né? Quem tu vai ouvir, para quem tu vai contar essa história. Então muda sim. Claro que a gente tem todo o cuidado de nunca mudar o sentido de uma história ou a proposta do que se está dizendo, né? Mas o olhar é diferente. O olhar da gente para o mundo muda como mãe, né? Isso inclui a profissão, certamente. Isso aconteceu contigo, Cristina? Mas Como é só- jornalista antes e depois de ser Engraçado mãe? que eu nunca tinha pensado nisso, se muda, porque eu acho que o amadurecimento da gente com os anos, não só por ser mãe, mas pelas relações que a gente constrói com as outras pessoas. A maternidade certamente é uma experiência muito importante na vida de uma mulher, na vida de toda a família, de todo o seu contexto. Mas eu acho que ela soma, né, na questão da perspectiva como jornalista e da maneira de enxergar as coisas e de passar isso adiante. Eu nunca tinha imaginado se a maternidade tinha afetado no meu olhar profissional. Eu acho que uma soma, a maternidade, o casamento, as amizades, o crescimento, os tombos e levantes que a gente vai tomando na vida, isso tudo vai certamente mudando, né? A gente vai lapidando um pouco o nosso olhar e a nossa forma de trabalhar. Então, nesse sentido, sim. E claro que uma coisa que muda em ser mãe é que eu aprendo tanto com meus filhos, tem coisas que eles me ensinam, e muitas vezes eu me vejo conectada, eu me vejo muito sabendo ler certas coisas que eu acho que quem não tem filhos não consegue ler. Perfeito. Porque eles enxergam e eles têm um filtro e acesso a certas coisas que a gente, depois de um tempo calejado, não olha mais, né? Então, acontecimentos novos do mundo, eu acho que eles trazem muito para mim. Então, nesse sentido, sem dúvida, que a convivência com meus filhos, já são os 2 adolescentes, né? Então, é muito rica e eles estão sempre trocando, a gente conversa muito e absorve muita coisa juntos, é muito bom. Eu me lembro agora, Roberta, que a Cristina citou que a gente vai aprendendo com os filhos, né? Principalmente os adolescentes, né? Crianças também, mas adolescentes é um desafio a cada dia. Eu me lembro de uma palestra aqui na Universidade Fevale. Ele é psicólogo, se eu não me engano, ele é psicólogo. O nome dele é Jairo Bauer. Ele é muito conhecido, assim, principalmente no Ele era o UOL, cara ele- da MTV, ele tem Exatamente. sempre uma fala muito voltada aos Isso, jovens. jovens. Né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, Roberta. Depois da palestra eu perguntei, doutor Jairo, o senhor é pai? Eles, não sou. Mas não seria diferente o senhor se comunicar com esses jovens sendo pai, sentindo na pele o que é ter um filho adolescente em casa? Não. Mas é que eu tenho a minha experiência e por isso, pelas minhas experiências, eu consigo passar as informações para os jovens. E ele ficou me olhando e disse, mas foi uma boa pergunta. Mas cara." acho que certamente seria, né? Eu disse, foi uma diferente. boa pergunta, eu não tinha pensado nisso. Roberto, o que mudou na tua vida como jornalista a partir do momento que ficou mãe? A tua visão sobre os fatos. Perfeito. Eu acho que nós, como jornalistas, a gente já
traz uma certa visão mais empática, né, sobre o outro, né, especialmente porque a gente está sempre nessa posição, né, de se colocar como ouvinte, né? E eu percebi, assim, ao longo desse período, né, em que o B está nas nossas vidas, que isso ficou ainda mais aflorado. A gente fica, acho que, mais sensibilizada pelas histórias dos outros. Sim. E com esse desejo de transformar as vidas a partir disso, né? Para mim, o jornalismo ele sempre teve essa finalidade, assim, né, de ser uma ferramenta de transformação social, de dar voz para aqueles que não teriam essa oportunidade, não fosse pela voz que o jornalismo dá. E isso ficou mais latente, assim, eu acho que é o grande ganho que a gente tem enquanto mães, assim, é conseguir, né, ter ainda mais aflorada essa posição de se colocar no lugar do outro, né? Eu só quero fazer uma observação e um complemento aqui em relação ao comentário da Cristina, da Aline e da Roberta sobre a mudança de comportamento a partir do momento... Que eu sou um pouco mãe também, né? Quando tu vira pai, tu é pai e mãe ao mesmo tempo, né? Eu sou mãezona pro meu filho, eu deveria ser mais rigoroso, sou muito mãe para ele, enfim. Bom, tem mãe que é rigorosa. Pois eu ia dizer justamente isso, eu sou muito mãezona para ele. Tudo bem. Mas não me envergonhe disso, eu sou mãe também dele. Aí, a partir do momento que eu trabalhava na editoria de polícia do jornal NH, e eu fiz 2 matérias com morte de crianças, e aí eu era pai de um pequeno piá lá que tinha 3 ou 4 anos. E eu nunca me esqueço, acho que foi o Sérgio Pereira, no meu editor, e eu disse: Sérgio, não quero mais. Não quero mais polícia. Por quê, cara? Não tenho mais condições. Eu fiz uma matéria de um acidente aqui, voltando num sábado de noite em Campo Bom. Quando eu vi a cena lá do guri acidentado e morto, eu cheguei em casa, eu desabei vendo meu guri lá no berço dormindo. E aí, a partir daquele momento, eu disse: chega, não quero mais escrever sobre isso. Eu não consegui escrever, eu cheguei na redação, eu não consegui escrever a matéria de tanta emoção. Enfim, como muda a cabeça da gente a partir do momento de ser pai ou mãe. Mas, Aline, eu quero saber da Aline também dessa história dela como jornalista. Eu falando com a Roberta antes de entrarmos no ar agora aqui no Estação Hamburgo, aquele entusiasmo da adolescente, da jovem Aline, com as perspectivas do jornalismo. De lá para cá, o jornalismo te encanta cada vez mais ou te decepciona cada vez mais? Olha, o encanto, né, pela profissão, pela vontade de contar a história, né, esse encanto a gente não perde, né? E eu acho que ele acompanha e é uma coisa que é uma ferramenta de trabalho, digamos assim, essa ânsia de descobrir coisas novas, de transmitir, seja como assessor de imprensa ou seja como repórter. Eu acho que a gente tem essa essência e ela se mantém. Mas eu acho que, de um modo geral, como as coisas vão andando no mundo, elas vão nos decepcionando e a gente vai encontrando alternativas e forças para refazer, para recriar, para reinventar. O jornalismo é uma profissão que hoje ela tem um leque imensamente maior de quando eu comecei. A gente não tinha rede social, a gente não tinha... Hoje já surgiram outras funções dentro da profissão. Perfeito. Né, e as pessoas confundem, né, algumas funções, alguns cargos, enfim, dentro do que é fazer jornalismo. Isso me decepciona e me entristece um pouco. Mas o que me deixa mais triste em relação a isso não é nem assim a profissão em si, e sim a forma como a sociedade, de modo geral, está vendo o jornalismo hoje. Né? Então, é uma profissão que ela muitas vezes cai no descrédito, quando, na verdade, o jornalista tem a proposta de informar, né, de ser aquela fonte confiável. E acho que, como qualquer profissão, tem bons e maus profissionais. Claro. Mas quando a gente cai assim na vala comum, isso me decepciona. Não é nem a profissão em si, porque eu acho que é uma coisa... O que a gente faz é uma das coisas mais lindas do mundo, né? Então, essa decepção, ela vem assim de fora, não da profissão em si, né? Perfeito. Porque quando tu vê as dificuldades da profissão, a gente vai atrás de alternativas para mudar, para crescer, né? E o que vem acontecendo, que eu percebo muito dentro da profissão, é união de forças e de funções. Eu conheço um cara que precisa de uma foto e de um texto. Eu vou fazer o texto, vou indicar um fotógrafo amigo meu, sabe? Enfim, essa corrente, ela existe. Então, a profissão em si não me decepciona, né? O que decepciona é o olhar que ela vem ganhando nos últimos tempos. Perfeito. Cristina, a Cristina não está atuando como jornalista.
Na verdade, o fio que ainda me gruda no jornalismo são os meus comentários na Rádio União, né? Toda semana. Então, ainda vou atrás de algumas notícias. Embora, nas outras coisas que eu tenho atuado hoje, a comunicação é a linha mestra, né? Na Esquadria Scheid, eu trabalho no marketing, na comunicação. Então, a comunicação, ela faz parte da vida da gente o tempo todo, né? E eu também atuo num grupo voluntário de estudos de governança corporativa, que é o Nexo, onde eu sou diretora de comunicação. E ali eu exerço algumas coisas. A gente produz um podcast, por exemplo, que é um exercício constante de entrevistas e de jornalismo. Até aconteceu recentemente, a gente entrevistou o conselheiro Roberto Faldini, que é um especialista em empresas familiares, em grandes conselhos. E antes da conversa com ele, da reunião com ele, a gente teve um espaço para falar de algumas coisas, alguns recados para o grupo. Tínhamos ali umas 30 pessoas participando da reunião pelo Zoom. E aí eu apresentei para os integrantes a que ponto estava o NexoCast, que é o podcast que a gente fala, que a gente produz. Falei dos episódios e contei como é que as coisas estavam para as pessoas procurarem no Spotify, irem lá, e falei dos entrevistados. E aí, quando eu terminei isso ali, ele pediu a palavra, ele disse, eu quero parabenizar a Cristina pela empolgação. E aí eu pensei isso assim, que realmente uma coisa que a gente traz é essa paixão por produzir, por fazer notícia, por fazer conteúdo, trazer informações positivas. Acho que a gente vive num mundo hoje, a Aline trouxe assim, a gente vê esse lado pesado, triste, como é difícil encontrar pautas positivas, né? E isso é uma coisa que me move muito. Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando. Eu vivo uma vida um pouco poliana, sabe, PC? Sempre querendo ver alguma coisa positiva, o que a gente pode fazer de bom, o que a gente pode ajudar o nosso entorno. Então, nesse sentido, eu sigo com a empolgação de uma foca ainda, né? A foca é, para quem não sabe, é um iniciante no jornalismo. E a Roberta, sobre a história no jornalismo, te entusiasma cada vez mais, te preocupa cada vez mais? O que a Roberta está fazendo atualmente? Pois então, PC. Bom, desde que... Vão fazer 4 anos que eu saí, né, do meio corporativo, saí das redações e me lancei aí no universo do empreendedorismo dentro da área da comunicação. E agora vai fazer 2 anos em julho que estou morando então com o marido e com o filho em Santa Maria. Então foram várias mudanças aí ao longo desse período. E o que eu posso dizer em relação ao jornalismo, né? Como a Aline trouxe no início da conversa, a gente tinha um leque bem curtinho assim de opções de escolha de atuação quando a gente fazia faculdade, né? A própria faculdade te direcionava muito assim, ou tu trabalha em redação, ou tu vai ser assessor de imprensa. E eram essas 2 possibilidades que a gente tinha, né? E trabalhar em redação sempre foi um grande sonho para mim, né? Eu que sou natural de Novo Hamburgo e passava na BR-116 e via, né, aquela fachada do jornal NH, disse, nossa, quem sabe um dia, né, isso pode acontecer. E eu pude realizar esse sonho, também trabalhei em redação de jornal da 0 Hora. Enfim, então eu pude experimentar assim aquilo, acho que o melhor que existe dentro da área da comunicação em redações aqui na região sul do Brasil. Vivi intensamente isso. Trabalhei em jornalismo diário, trabalhei em jornalismo especializado, pude fazer coberturas internacionais. Então, assim, eu realmente me joguei de cabeça, assim, e conquistei espaços e tudo mais. Mas acho que chegou um momento, assim, que a gente foi sentindo, né, nos últimos anos, o jornalismo tal e qual a gente conheceu mudar drasticamente, né? As verbas de publicidade começaram a ir para outros canais, como a gente falou, das redes sociais, enfim. E isso afetou diretamente, né, a nossa maneira de atuar e o espaço para se fazer um jornalismo mais livre. E isso me chateou muito, assim, isso me limitou e me fez tomar essa decisão de sair, inclusive, do meio corporativo para fazer diferente. E hoje, então, eu sou empreendedora de cosméticos orgânicos, né? Eu sou sócia na Finaterra, que é um e-commerce de cosméticos orgânicos, veganos, sem crueldade animal, que tem sede em Campo Bom. Essa sociedade começou em novembro agora do ano passado. Estou muito feliz, né, explorando essa área que está crescendo muito, e ela tem tudo a ver com o meu estilo de vida, que busca um estilo mais sustentável, seja na área da cosmetologia, seja com relação à moda sustentável, a consumir de brechós, de roupas de segunda mão, que é uma paixão que eu tenho já há bastante tempo.
Então, assim, digamos que eu fiz do limão uma limonada. Hoje na FINA eu exerço o papel de gestora de comunicação, então eu continuo fazendo comunicação. No meio da pandemia surgiram as oportunidades de também trabalhar como apresentadora de transmissões ao vivo, de lives. Né? Então a gente segue fazendo comunicação, só que de outras formas. E eu estou super feliz podendo experimentar isso aos 40 anos. Então tá tudo certo. Que legal. Nós temos que fazer um intervalo. Eu quero fazer uma observação. Eu não sei se é meu celular está travando aqui o sinal, a live aqui do programa. E eu recebo alguns recados, algum boa noite, daí cai, aí eu volto. Então, eu peço desculpa se eu não estou lendo de todos os recados que estão chegando aqui. Por exemplo, a Valquíria Regina Weber mandou uma boa noite. E olha quem mandou um recado aqui, tia. Camila Rocha de Abreu. Beijo pra Camila. Beijo. Beijo, Quando amiga. vai me convidar? Meu livro quase pronto, hein? Camila, me avisa quando o livro estiver Intimação. pronto. Ela intimou. E a senhorita estará aqui nesse programa, com certeza. Grande Camila. Isso aí. Orgulho de Sapucaia do Sul, né? Sapucaia. Isso. Orgulho de Sapucaia Camila do tem Sul. uma história linda para contar. É mesmo? É. Então ela vai vir contar aqui na bancada do Estação Hamburgo. Um abraço, Camila. Um abraço mesmo. Bom, vamos fazer um intervalo. É hora do intervalo, tomar uma água. Depois do intervalo, eu já avisei elas que preparassem alguma história de bastidor que não sai da cabeça dessas jornalistas. Todo mundo tem. Todo mundo tem alguma que pagou mico ou não, ficou feliz, ficou triste. Eu prefiro as mais alegres. Tristeza já está ficando chato demais. Já tem demais, né, para massacrar a gente. Fazer um intervalo, tomar uma água e já voltamos. Tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Vamos de volta, Estação Hamburgo, de volta aqui na nossa Vale TV. Estamos no ar em nome de JG Serviços, Mercator, Tecnolar e Sebratel. Bom, eu vou mandar um abraço para ele é um grande telespectador, está sempre ligado no Estação Hamburgo. E era ídolo, foi um grande ídolo do Jornal NH. Eu falo de Fábio Winter. Ai, Ô, Fábio! Winter. Todo mundo Beijo. lembrou do Fábio. É, todo mundo colega, né? Que bancada maravilhosa. Beijos para vocês, minhas eternas colegas. Aliás, o Fábio, o cara era genial. Pá. O Fábio, ele pegou a melhor fase do Festival de Cinema de Gramado. Verdade. Ah, eu fiz cobertura de festival de cinema com o Quando Fábio. vinha a foto do Fábio, do Festival de Cinema de Gramado, a gente se preparava que vinha coisa interessante ali. Claro. É ou não é? Fábio, fizemos boas coberturas do festival de cinema, né? Ó, É, a Cristina é junto com o Fábio Winter. junto com o Bom, Fábio. o cara é muito bom. Muito bom. Falando em histórias, Aline,
Vamos lá, para as histórias de bastidores. Pode citar alguma, assim, com tranquilidade. Se não quiser citar nome, não tem problema. Não, até engraçado, né? Na época foi bem preocupante, assim. As gurias vão lembrar que a gente andava de Kombi no NH, né? Andava de Kombi. Então, e era lá por 90 e quase ano 2000, assim. Eu recebi uma pauta para fazer em Lomba Grande, lá na Pedreira, porque tinham descoberto possíveis fósseis, então a pedreira foi interditada, então as famílias não podiam trabalhar, enfim. Fui eu, o repórter e o motorista, né, na Kombi, em Lomba Grande, né? Então a gente não tinha celular na época, aliás, tinha um celular para a redação. Sim, é verdade. E um que saía com o repórter, mas Lomba Grande não pegava nada, né? E eu fui preocupada com a matéria, porque o editor tinha me dito, olha, tua matéria, né, vai render, vai ser capa, então vamos lá. E a gente já sai com aquela, né, ansiedade de fazer um trabalho bom. Fui lá, né, a gente conseguiu encontrar o lugar em São João do Deserto. Olha o nome, né? Mas o nome ia ficar pior. Só que aí a gente começou a andar na volta e caminho diferente, né? E depois eu fiquei sabendo que o pessoal na redação do jornal não conseguia contato. Cadê a Aline? Cadê? Se eu não me engano, era o Ricardo Wolfenbüttel, o fotógrafo. E o motorista, o Paulo Ricardo. E a gente estava indo para uma direção completamente oposta. Não tinha Waze, Aline? Como assim? Tudo, né? Google Maps. A gente encontrou um cara caminhando na rua, assim, na estrada, né? A gente encontrou uma placa, Elo Perdido, pronto, né? A gente tá ferrado. E aí o cara, olha, a gente quer voltar para Novo Hamburgo. Daí ele, Novo Hamburgo? Ih! Ele fez assim, né? Ih! A gente tava quase assim, em Gravataí, eu acho, né? E aí eu entrei em pânico, porque, né, todo mundo perdido ali, eu pensando na matéria, e quando eu cheguei no jornal já tinha minha mãe lá, esperando. Mas tu não tinha nem comprado a matéria? Não, eu fiz a matéria. Ah, fez a matéria. Isso era na volta, eu Tá precisava bom. escrever a matéria, né? Se fosse hoje, a gente no celular já vai escrever, no bloco de notas e tudo. Mas foi assim um momento de muita tensão, porque eu tinha saído do estágio, fui contratada pelo jornal, né? Então já era funcionária, repórter da redação, tinha conquistado uma coisa que era muito importante para mim, não podia decepcionar, não podia me decepcionar. E estava perdida, num lugar chamado Elo Perdido. Né? E quando eu voltei pro jornal, eu vi que a minha mãe estava lá, não sei se alguém conseguiu falar. Tua mãe foi te Tava procurar. lá, minha mãe me esperando. E eu preciso subir, escrever matéria, enfim. A gente conseguiu fazer. Mas foi um momento de muita tensão, assim, de se Sem sentir comunicação sem com a comunicação. E eu me lembro dessa história das combis, que era engraçado. Que a gente, às vezes, saía uma turma e o turma. motorista ia levando os repórteres, deixando nas pautas e depois fazia uma ronda para buscar. Pra buscar. Então, às vezes, a tua pauta tu terminava já e ficava ali esperando. E aí tinha que passar toda, que parecia uma Kombi de escola. van de escola. Tinha que buscar todos os colegas. A gente, às vezes chegava tarde na redação porque fez uma epopeia, né? Ficava Era um engraçado. tempão parado esperando a Kombi. Era engraçado. E teve alguma história daquelas marcantes da vida da repórter Cristina Pacheco? Sabe que eu tive algumas pequenas gafes na época que eu era foca, que ela acabou de entrar na redação, ainda tá pegando, ainda tá tropeçando. Eu vi a Cristina entrando na redação como foca. Eu me lembro. Anos 90 e muito, né, Aline? Isso aí, a gente... Essas gurias são conservadas no formal, né? Eu vou te contar, veio aqui dizer que, né, anos 90, não sei o quê, mas por amor de Deus. Pois é, mas tamo aí. Não, abafa, né? Uma das primeiras matérias que eu fui fazer, acho que eu ainda era estagiária do NH, o Rui Felten, que era o meu editor de variedades, pediu para eu escrever uma matéria sobre os 30 anos do Mário, chargista, Sinovaldo. O Mário Jungs. Maravilha, 30 anos e tal. Aí eu pesquisei, fui ver a história. E aí eu olhei na fichinha que a gente tinha dos ramais do lado ali no telefone. Mário, liguei o ramal e peguei. E aí eu comecei, Mário, tudo bom? Aqui é a Cristina, eu sou repórter aqui do NH. Eu já imagino. Eu quero falar sobre a tua história de Charges, porque não sei o que é da Charges. E falei, e ele me dando corda. O que tu quer saber? Eu, por que Mário? Eu não sei o que, Daqui a pouco ele assim, será que tu quer falar com o Mário Jungs? E eu, sim. Pois tu ligaste pro ramal do Mário Guzmão, o dono do jornal. E eu enchi, fui pra baixo da mesa, né? Mas ele levou super na esportiva, foi divertido. Aí eu liguei pro ramal certo e fiz a matéria com o Mário Jungs, ficou muito, muito bacana. Mas o seu Mário
Algumas Foi vezes... fonte. ele levou... Valia assim, uma nota de rodapé nessa matéria aí, né? Muito boa. Muito boa. Eu imaginei, quando ela ligou, o Mário, pegou e começou a falar com... E já eu pensei super com que- colega, né? Assim, Sim, tava legal. Eu imaginei com que Mário ela tava falando. mas ele foi muito gentil, assim, nenhum momento me deixou constrangida mais do que eu fiquei naturalmente. Que legal. Roberto, e uma tua Um assim, gentleman, né? inesquecível. Assim, Ai, PC, de tu me algum coloca algum num... momento assim, que ficou numa pauta em situação complicada, tem alguma ou não? Bah, PC, tu sabe que assim, eu me lembro de muitas histórias maravilhosas e parece que assim, eu trabalhei no tempo da pedra na redação, né? Também fazendo coro aí pras gurias, que falaram nos anos 90. Eu entrei iniciozinho de 2000, foi 2001, se eu não me engano, na redação da NH. E vocês pensem que era um período em que a gente consultava telefones e tudo mais numa lista telefônica, Lista gente. Não telefônica. existia no nossos computadores. A gente usava um programa de digitação, né? Que era um programa no DOS, né? Com aquela tela Ninguém sabe preta mais no o que é fundo. DOS, Sabe tela DOS, preta. gente? Ninguém sabe mais o que é DOS. Lista Né? telefônica. É. Impressionante, né? A gente pensar nisso hoje, a facilidade que tu tens hoje de Nossa pesquisar Senhora. qualquer coisa, né? Por isso Sim. que às vezes quando as pessoas falam da dificuldade da profissão, gente, já foi muito mais difícil. Meu Deus. Hoje em dia tem tanta coisa. Eu acho que a discrepância é justamente como o jornalismo se adequou ou não aos novos tempos. Eu acho que as grandes estruturas ainda não souberam andar na velocidade que a sociedade andou, que a comunicação andou. Agora, a função em si, ela tem muito mais ferramentas hoje do que Sem tinha nos dúvida. anos Com 90, certeza. 2000, né? Nossa. Senhora, meu Deus, tu chegar... Esse detalhe que a Roberta falou dos recursos que tu tinha para estruturar uma matéria era uma coisa ridícula. Agora a gente tinha esse hábito Ridículo. de ligar para as fontes Exato. ou de ir fazer a matéria olhando Exatamente. olho no olho, Isso que é uma era coisa muito que nada valioso, né, substitui, Cris? Não, Então hoje não. as pessoas mandam um WhatsApp, ficam esperando a resposta, mandam um e-mail, aí o editor chega lá, escuta, como é que tá a tua matéria? Eu mandei um e-mail, mas não responderam. A gente não esperava nada. Então isso é uma coisa que se perdeu, infelizmente, né? Quem fala sobre isso, Roberta, Cristina e Aline, é o Inésio Machado, histórico Grande repórter do Inésio Jornal Machado. NH. Ele sempre diz, PC, não tem coisa melhor que fazer uma entrevista olho no olho. Nossa. Tem. Dependendo da expressão da pessoa, tu sabe se ela tá te enrolando ou não. Exatamente. E no telefone o cara brinca contigo e fala o E que toda a quiser. espontaneidade, né, Claro. gente? No telefone até eu acho que tá valendo. Agora no e-mail, no WhatsApp, Esse é o contato, entendeu? exatamente. A gente, é eu frio, acho né? que Muito frio. essa tecnologia, nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que está atrapalhando o jornalismo. Está faltando aquele... A gente perdeu uma camada da interpretação. Falando no né? e-mail, a Aline não era da assessoria de imprensa da prefeitura nessa época, Aline. Mas o nosso colega, editor de política, o João Ávila, ele mandou um e-mail para a prefeitura uma Grande época. Tuta. O Tuta. E olha o que é o detalhe do e-mail. Ele mandou fazendo uma pergunta lá para a prefeitura, tal. Preciso de informações sobre isso. A Cristina falou do e-mail. Daí respondendo, nós estamos vendo. Aí ele começou a apertar e a resposta não vinha. E ele deu um ultimato. Eu preciso disso até a hora para botar na coluna para amanhã. E a pessoa que estava enrolando ele disse, literalmente isso. Dá uma enrolada nele e não manda a resposta hoje. Só que ela não respondeu. Eu não respondi para a Cristina isso e a Cristina mandou para o João. Eu compartilhei em vez de responder. E foi pro João Ávila. Bah. Essa resposta chegou na mão dele. Bom, já no temos e-mail. a notícia da coluna, Tava né? perfeito. O que ele queria, o tópico de abertura da coluna outro dia, reproduzir o e-mail. Dá uma enrolada nele. Meu Deus. Então, Sensacional. esse é o detalhe do e-mail. Cabeças o rolaram. rastro, né? Assessoria. Exatamente. Fica o rastro. Fica o Ali, rastro. ó. Escrever, o português, ele é muito cruel com a gente, né? Muito cruel. E ainda mais quando tu escreve, sei lá quantas palavras por dia a gente escrevia na redação. Não tem nem ideia. Bom, Eram no matérias início, longas. quando a gente tinha aí edições de 64 páginas diariamente, Era lembra? escrever, né, Roberto? Pelo amor de Deus, eu A não gente sei. escrevia, Eu não né? conseguiria fazer isso hoje. O Fábio Winter, ele vai lembrar, ele contou essa história aqui quando ele foi convidado do programa. Nós fomos fazer uma matéria em São Francisco de Paula sobre denúncia de trabalho escravo, implantação de cebola numa fazenda. Que pau. E a gente saiu depois do meio-dia. Fomos lá no interior de São Chico, nos deslocamos lá, fomos no interior de São Chico,
Fomos na fazenda. Fomos junto com o pessoal do Ministério Público, Brigada Militar. Fomos até o local. O Fábio fez fotos, eu entrevistei as pessoas, falei com as crianças que estavam lá, falei com quem cuidava da fazenda. Fim da tarde, se desloca todo mundo de lá e vem para a delegacia na cidade. A gente vem para a cidade de novo, isso já estava escurecendo, inverno em São Chico, eu nunca me esqueço disso. Aí ouvimos o delegado, tal, o que vai acontecer, prisão por isso, tal. Recolhemos todos os dados. Só que não tinha o detalhe que a Aline falou, de um celular ou de um note para eu mandar o texto. Para escrever. Eu tinha que sair, era umas, tipo assim, 6h30, quase 7 horas da noite, voltar para Novo Hamburgo. E a tua reportagem era para aquela edição. E era uma página inteira. Meu Deus. E vocês lembram do tamanho do jornal na época? Era um enorme de uma O fechamento página. era o quê? 9h30, 10 horas. E aí eu cheguei, o meu editor era o Marcelo Miranda. Grande Miranda. Mirandinha. E eu cheguei sem jantar, sem fazer lanche, sem Essa hora nada. não dá tempo de 8 nada. Senta horas da aqui, noite. PC. PC, senta, é uma página. E Não, aí, daí Miranda? quando fica só aquele retardatário, quando vê tem uma torcida atrás, né? Todo mundo em volta ali. E andando de um lado Fernanda, pro outro, né? pá, Aqui essa só noite te deixando pra mim, mais cara, nervoso. O cara cansado, com fome. E o que era? A gente, só para vocês terem uma ideia, quem está em casa e não sabe, a abertura era 2.000 caracteres, era 2.000 letras. E mais 3 retrancas de 1.500. Aham, putz. Então tu escrevia 5, 6.000 letras das 8 da noite às 10 da noite, sem jantar e sem nada. Então, hoje, como a Cristina falou, hoje está muito fácil. Isso era um exercício incrível, né? Que a gente podia fazer. E quem gosta de escrever, eu acho que escrever pode até ser um talento, mas mais que isso é uma prática, né? É um exercício que a gente faz. Nossa. Então, era muito interessante porque quanto mais ia avançando no horário, o jornal ia sendo diagramado de acordo com as previsões da reunião de pauta. Então, eu tenho tal matéria, eu acho que vai render isso aqui. Quando tu voltava para tua mesa para fazer a matéria, ela já estava às vezes pré-diagramada e tu tinha 3.000 caracteres para escrever, ou 4.000, ou tu vinha com uma coisa super legal e o espaço ficava bem pequenininho. Meu Deus, mas o cara... Ou tu tinha que fazer o exercício de conseguir, né? Era aquele Crescer a pauta. Me dá mais espaço, não tem. Meu Deus. Era um exercício bacana que a internet hoje possibilita um espaço enorme, a gente escreve o quanto rende. Então, o poder de síntese, ou, eu não digo o poder de enrolar, mas aumentar uma história, porque tem que preencher aquele espaço. De trazer mais detalhes, né? Trazer mais detalhes e às vezes buscar mais alguma coisa. E aí, puxa, aqueles blocos de anotação, tinha uma curiosidade que ia ficar de fora. Desafio, né? O Todos tempo todo. os dias, um jornal diário, eu acho que é uma experiência que... Eu não sei quanto tempo ainda vai durar, jornal diário, exatamente. mas é uma experiência que na minha vida realmente foi marcante, porque é uma adrenalina diferente de qualquer coisa que a gente vive, né? Tinha o sentido inverso também, né? Tu tava com a pauta toda estruturada, toda retrancada, super bem amarrada, e chegava alguém do outro setor, entrou um anúncio. Comercial. Aí não tem argumento, né? Né, Aline? E o comercial pagar a conta, Bah, né, PC? cara, Virou uma entrou notinha, anúncio. PC. Derruba essa... não acredito. Derruba... Cara, tu derrubava toda a Corta tua no meio. matéria, cara. Tu ia pra casa decepcionado, né? Pô, eu trabalhei Todo um tanto. trabalho, né? E acontecia Às vezes também. já tinha escrito. Escreveu a matéria, terminou, entregou pro editor. Tá, vou pra casa. Chegava lá no outro dia, olhava o jornal, uma notinha desse tamanho. Exatamente. Um baita- Era muito frustrante, Cadê né? o que eu escrevi, sabe? E, gente, eu não sei vocês, mas hoje eu não consigo mais ter a concentração, o foco para conseguir fazer o que se fazia, de chegar na redação, como o PC disse, sei lá, 8, 9 da noite, tu tem até às 10. pra Mas é porque entregar tu o não tem texto. feito isso. Talvez, Se tu né? precisasse, Mas eu fico- tu teria... E volta que nem andar de bicicleta. Volta, né? Ai, que É o exercício, né? É o exercício. Claro, quando a gente precisa, vem. Eu, Sim. ano passado, tive a experiência de escrever uma dissertação de mestrado. E eu fiquei pensando, não vou conseguir escrever isso tudo. Para variar, eu mudei de tema de pesquisa várias vezes, então ela ficou para última hora. E aí eu E aí peguei... nasceu. E foi uma vasta redação. E modéstia à parte, entre as pessoas que leram, disseram que ficou muito gostosa de ler, apesar de ser um texto científico. E eu acredito isso a essa prática, esse hábito, né? Pois E a pressão também, né? Quando tu vê o teu prazo acabando, né? Aí vai, né? Aí vai, eu acho que é um exercício, gente. Isso volta. Só que o jornalista que trabalha ainda, felizmente, né, ainda temos redações e temos jornais impressos, né, ainda temos, ele tem uma grande vantagem, e aí mesmo assim escapa alguma coisa, né? Porque tu tem o repórter e tu tem o revisor, tu tem o editor e o revisor.
Então, geralmente, passa por 2 pessoas que fazem as correções adequadas. Mas quem trabalha em TV ao vivo, por exemplo, ou em rádio, Passou. passou. Tu falou, não tem mais volta. Mas também quando é ao vivo, depois que passou, a gente torce pra esquecer. Né? Não ficou escrito, né? Não tá impresso. E um dos grandes micos que eu paguei, né, como repórter, claro, imagina o que pegaram na minha cabeça no outro dia, foi uma zoação total. Eu falei aqui no intervalo, eu trabalhava na editoria de polícia do Jornal NH, e fiz não era uma matéria, era uma nota, assim, uma secundária, sobre 2 mulheres que foram perseguidas na BR-116 por assaltantes. E vai lá o PC e escreve: 2 mulheres, que era para viveram momentos de tensão, e eu esqueci do N. 2 mulheres viveram momentos de tesão na BR-116. Tá, e saiu, tia. Saiu no jornal. No outro dia, vocês imaginam o que foi eu chegando na redação. Sabe quando tu chega e alguém tá te olhando assim? Aquele silêncio, você não Aquele te olhando. silêncio. Tu ainda não viu. Tu chega, alguém te olha. Tu passa pro outro, o outro te olha. Ninguém me olha assim. Aí tu senta e vem o editor do teu PC. lado. Pega o jornal assim, uma matéria, folha. Sabe aquelas folhas que eles largam na tua frente, circulada pra lá. Bah. Aí tu quer morrer, né? Perna de Mas, cabamba, tu não né? sabe onde Antes eu olhar. não vou mais trabalhar nesse jornal, que Não, tu não vergonha. quer, exatamente. Nunca mais vou fazer nenhuma matéria. Eu vou Outra largar minha de tudo. foca que eu consegui me livrar, mas foi assim, por um triz. Eu fiz uma matéria com um escultor de São Leopoldo, que fazia trabalhos maravilhosos em madeira, o Walter Frasson. Ele é um artista incrível. E aí eu fui fazer uma matéria para Variedades, sobre a história dele, os trabalhos, enfim. E aí ele me contou de um chanceler alemão que tinha vindo e viu as obras dele na Unicinos e falou do chanceler alemão Herzog. E eu, com a cabeça a mil, cheguei na redação, escrevi a matéria e chamei o chanceler de Vladimir Herzog. Sim. E aí eu, no meio da noite, eu acordei assim, pá, estralou, eu falei, não, Vladimir Herzog não, meu Deus. Ato E falho eu cheguei total. no dia seguinte, Jesus, deixa eu ver esse jornal. Ah, tua matéria caiu, ficou pra Bah. amanhã. E eu, meu Deus, eu fui salva Pelo eu gongo. fui salva pelo anúncio, aquele que derruba as matérias. Essa tu foi salva. Essa eu fui salva. O nome do chanceler era Roman Herzog. E eu arrumei, e a matéria saiu linda, bonitinha. Ô, Yes. PC, mas Fala, tem Roberto. um outro erro clássico que eu sei que era uma lenda na redação, que foi também numa página de variedades, de coluna social, perdão, que era uma legenda. Nomes. Não, na Não. verdade era fulana e beltrana, que deveriam estar passeando, curtindo, não sei o quê, dando no lugar tal. Dando uma volta, né? Lembra, PC, dessa? Isso aí ficou anos. Isso né? foi obra tua, Beto, ou não? Não tinha sido, não. eu entrei e já existia essa lenda, Já. mas Lenda. que Já. saiu aquilo e foi um horror também. Já. A coluna social bombou naquele dia e as 2 gurias então pensam no que aconteceu, né? Bah, Pobrezinhas. É complicado. Bom, É. para quem escreve, né, todo dia, Ver como a gente tem uma responsabilidade muito grande. muito né? grande. Muito, enorme. Eu achei que tu ia enorme. falar de nomes trocados, porque isso é uma coisa também que as Ah, pessoas têm isso que é- prestar tanta atenção, né? Bah. Não, o drama do jornalista, a maioria dos jornalistas, é outra coisa. Tu vai fazer uma manchete e ela envolve números, Pelo amor de percentuais. Somos de humanas, né, PC? Meu Deus, é um drama. Era um drama que tu fazia um cálculo, dava um número. Aí o outro do lado fazia, não tá certo. Ah, vamos fazer a regra 3 aqui. Exatamente. Era um pavor na hora de botar na capa do jornal o percentual. Aí eu nunca me esqueço quem era o cara que dominava isso, que é o André Moraes, Opa. Sim, o que a gente chama de sinistro. sinistro. Sim, Ele era o grande cara mais sinistro. equilibrado, André é sentava. E aí, maravilhoso. André, isso aqui não, tá certo. Aí eu ficava mais tranquilo. Mas colocar números em matérias jornalista era um drama. Eu nunca me esqueço disso. Pai, tinha Bom, uma fase que tinha muita manchete que tinha que ser sempre com número, lembra? Mas ainda mais com emprego, desemprego, CAGED, aumentou os empregos. Taxa disso, taxa taxa daquilo. disso, taxa daquilo, tu ficava. O Dario, velho Dario de Guerra, lembra? Ah, Quando- Que tá lá na coordenação da imprensa, o Dario vinha, ó, isso aqui é matéria do CAGED. E eu dizia, Dario, para com esse CAGED, pelo amor de Deus, cara. Agora é uma delícia a gente falar dessas coisas, porque a gente falou de nomes aqui, eu lembrei de todos, e como é bacana reviver também essas coisas, E né? o Dario Boas ainda não histórias. veio aqui na nossa bancada. Esse também tem alguma história pra contar, hein? Meu Deus. Algum repórter deu dor de cabeça pra ele. Eita, o Pô, Dario. e histórias Senhora. muito legais. O Dario, eu sei um pouquinho da vida particular dele, assim, ele foi um cara que começou lá no industrial do NH, né? E Cara, é foi fantástica a galgando vida dele. espaços, né? Fez faculdade e tudo, então, bah, Gente, muito boníssima. legal.
Muito legal. Bom, eu vou chamar de gurias. Gurias, Ah, muito obrigada. 9h56 já. Meu Deus, 9h56. Vocês falam demais, hein? Muito Nem bom. falamos dos filhos, né? Isso que é o mais Nem engraçado. nem falaram do papel de mãe, né? Não era o papel de mãe, mas mães jornalistas. Eu acho que foi muito Os legal. filhos são aqueles que nos aturam, apesar da gente ser tão tagarela, né? Né? É verdade. A O gente, meu ganha de mim, Mães, gente. principalmente. Não, a minha diz, mãe, deu, para um pouquinho. É isso aí, ó. Exatamente. Então não é só lá em casa. Não, mãe, deu. É aquela fala coisa de demais. dizer, pá, mãe, menos, deu. Aí deu, quando vai agora chegando chega. à noite, assim, eu quero falar, mãe, agora vamos dormir. É o contrário, entendeu? Dizer, Sim. "Duda, vamos dormir, não, mãe. Agora vamos ficar quietinha. E às vezes Dá um aquele tempo. comentário, mãe, por que tu pergunta tanto? Aí minha resposta é sempre essa, gente, eu me formei em faculdade de perguntar. Me deixa. Exatamente. Sou Eu jornalista. sei fazer isso. Sou jornalista. Roberta, obrigado pela presença e o deslocamento de Santa Maria até aqui só para participar. Tá vendo? Só porque tu me convidaste. Ah, PC. muito obrigado, tô emocionado. Eu tô emocionado. Ai, querido. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada à audiência que esteve aqui com a gente. Um beijo para os colegas que estavam nos assistindo aí. É um prazerzaço poder estar aqui. Muito legal. Muito obrigado, Cristina, pela presença. Obrigado mesmo. Obrigada. Foi uma delícia estar aqui, lembrando dessas coisas. Eu ainda convivo com alguns colegas, Rodrigo Giacometti, Martin Berer, na Rádio União. Barbaridade. Mas é sempre uma delícia poder lembrar dessas coisas e falar e conviver com vocês, né? Que bom, que bom. Minhas colegas, meu colega. Que Muito bom. Aline, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Eu agradeço também de coração, adorei, né? Uma delícia também, como a Cris falou. Rever vocês, né? Colegas de tanto tempo, tantas histórias, né? Falar de pessoas que passaram pela nossa vida, pessoas que estão na nossa vida, né? O Dario hoje é meu diretor, né? Exatamente. E foi meu editor, hoje é meu diretor, né? O Fábio, enfim, se eu ficar falando aqui, vou esquecer de alguém. E, enfim, são histórias que nos alimentam, né? Que nos impulsionam. E mesmo que a gente não se lembre delas literalmente todos os dias, elas estão no nosso inconsciente, elas ajudaram a nos construir. Né? Isso inclui vocês também, eu agradeço de coração, e a Vale TV também por abrir as portas. Muito obrigado a todas e a todos que assistiram o programa. Eu só quero fazer uma observação aqui que eu não sei se meu celular, não sei se era o meu celular, não. Deu problema mesmo na live, é isso? Então tá, eu peço desculpas se eu não li o recado, se você mandou, peço desculpas porque não chegou até aqui o recado de vocês, telespectadores e internautas. Então tá, obrigado Aline, Cristina, Roberto, Obrigada, obrigado PC. JG Serviços, Mercator Tecnolar 30 anos e Sebratel. Amanhã, sexta-feira, aí vamos receber também mais mães aqui de diversas profissões para a gente fazer essa homenagem. E um recado que eu vou reforçar amanhã, o Dia das Mães é domingo, para quem ainda tem mãe, dá um abraço forte domingo nela e agradeça por tudo. Para quem ainda tem, né? Eu, no meu caso, não tenho mais essa oportunidade. Se você tem mãe, agradeça a cada dia a presença dela. Voltamos então amanhã, 9 da noite. Até lá, boa noite.